Ele tá indo? Foi, né? Beleza. Só escrever só mais um bocadinho aqui pra gente... Oi? A gente vai começar a falar sobre patrimônio hoje, né? Tem uma aula sua, não sei se é a 6, se é a 7, 49 páginas, enorme aula. Eu não sei se é a 6, se é a 7. De balanço? Deve ser de balanço, né? É porque acontece, é de balanço, eu acabo falando de uns CPCs, alguns CPCs juntos, né? Não os CPCs mais, né, assim, mais cascudos, mas falo de estoque, tem que falar de CPC, mobilizado, tem que falar de CPC, então ele acaba puxando outros assuntos, deve ser esse mesmo. Eu estava dando uma olhadinha lá, assim, avançada, um pouco da diferença, são os CPCs mesmo, né? Porque vai ficar mais formal, né? Vai sair meio coloquial, pelo que eu percebi, mas às vezes as coisas a gente vai falar em um lugar mais diferente, é isso? Aí a gente vai detalhar alguns assuntos, né? E alguns CPCs de fato que são mais complexos, né? A gente vai fazer outras demonstrações contábeis, porque DRE e balanço a gente aborda aqui. Geral, pelo que eu percebi. Oi? Mas tudo dentro da geral, pelo que eu percebi. Você acaba expandindo, né? O que você fala na geral, na avançada, né? E vai detalhando, né? E aí, vamos nessa? Vamos lá? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa segunda aula de contabilidade. Fico feliz aí por vocês não me abandonarem, né? Embora o quórum ontem, né, acho que estava um pouco maior, né? Mas, enfim. Temos que chegar atrasado, né? Porque choveu muito, achei que ontem que não teria quórum, né? Hoje fez calor, né? Enfim, mas vamos torcer para que a galera venha, mas também quem está no online aí, né? Sejam bem-vindos, tá? Hoje nosso assunto, a gente vai falar sobre patrimônio. Nós comentamos ontem que o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, certo? E que no que consiste o patrimônio? O patrimônio de qualquer entidade, seja ela de fins lucrativos, seja de sem fins lucrativos, é o conjunto indivisível, olha o que eu estou falando aqui, ó, está no material de vocês, conjunto indivisível de bens, direitos e obrigações. Por que o conjunto indivisível? Por que vocês acham isso? Por que eu cito conjunto indivisível? Ninguém quer chutar? Podem falar, estamos aqui para errar agora, para discutirmos, né, tudo mais. Vamos pensar numa empresa. Existe empresa sem dívida? Não existe, né? A dívida para vocês é sempre algo ruim? Não, não é. A questão é, a dívida normalmente dá lastro para alguma coisa. Por exemplo, quando você pega um empréstimo, você cria uma dívida, né? Cria uma obrigação, cria um passivo. Mas você tem um lastro financeiro. Ou seja, às vezes eu não tenho dinheiro naquele momento, mas eu pego um empréstimo para ter o dinheiro. Só que aí a boa gestão dos recursos financeiros é que vai, né, avaliar se aquela dívida vai ser bem gerenciada ou não. Aí são outros 500. O fato
de eu poder pagar o meu fornecedor a prazo, por exemplo. Ou seja, eu estou comprando uma mercadoria, vou comprar a prazo, eu tenho uma dívida, tenho uma obrigação. Isso é ótimo para mim, porque eu não paguei à vista, porque talvez eu precise comprar a matéria-prima para ainda produzir, finalizar um produto e depois vender. Então, esse lapso temporal ele pode demorar. Então, se eu pagasse à vista, eu estou tendo ali uma ruptura no meu ciclo financeiro. Então, por isso que eu comento aqui que a dívida, a obrigação, ela é importante, ela faz parte do patrimônio de qualquer entidade. Tá? Bom, então por isso que a gente comenta aqui que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Bom, quando me refiro aos bens, os bens, estes, sim, normalmente são de propriedade da empresa. Nós comentamos ontem que no conceito de ativo, o ativo não necessariamente precisa ter a propriedade, ou seja, a entidade não precisa ter a propriedade do bem para ser considerado um ativo, mas os bens normalmente são de propriedade da empresa, tá? Ou seja, então, quando eu falo que eu tenho um veículo, é um bem meu. Quando eu tenho um estoque, é um bem meu. Quando eu tenho maquinários imobilizados, de uma maneira geral, são bens meus, tá? Então, os bens normalmente estão vinculados à propriedade, tá? Diferentemente dos direitos, que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui, tá? Então, os bens, eles podem ter diversas classificações, vai depender do tipo de bem e qual a natureza daquele bem para aquela entidade. Por exemplo, eu posso ter bens móveis e bens imóveis. Bens móveis são aqueles que podem circular. O estoque é um bem móvel, um veículo é um bem móvel, um computador, um ar-condicionado não deixa de ser um bem móvel. Agora, o prédio, uma construção, um terreno, já não é um bem móvel, ele é um bem imóvel. Tá? E eu posso também classificar os bens em tangíveis e intangíveis. Os bens tangíveis possuem substância física, ou seja, são bens corpóreos, eu consigo tocá-los. Então, estoque, veículo, mercadorias, computadores, tudo que eu consigo tocar é considerado um bem corpóreo ou um bem tangível. Eu também tenho a possibilidade de ter os bens intangíveis, que são justamente aqueles bens que não possuem substância física. Ou seja, softwares, marcas e patentes, ou seja, direitos de uso de alguma coisa. Então, são aí bens a serem reconhecidos pela entidade. Bom, além disso, eu posso ter bens numerários. Quais são os bens numerários? O caixa que eu tenho. Os valores disponíveis naquele momento que aquela empresa tem são bens numerários. Bens com o intuito de renda. Por exemplo, vamos imaginar que o LAC adquira um prédio aqui do lado para locação. Locação, simples locação para pessoa física, pessoa jurídica. Ou seja, eu tenho um bem que eu comprei com o objetivo de gerar renda, sem ser da minha atividade operacional. Agora, essa estrutura aqui já não é um bem de renda, é um bem de uso. Ou seja, o curso usa essa estrutura aqui, ok? Tá? E eu posso também ter bens de revenda, mercadorias que eu compro para revender. Então, existe uma infinidade de possibilidades de classificação dos bens. E o mais legal em relação a isso é que, por exemplo, quando nós formos falar do balanço patrimonial, no seu detalhe técnico, o mais importante é entender quais são os itens que compõem o ativo para eu compreender se ele é um ativo circulante, se ele é um ativo não circulante. A gente vai falar sobre isso a partir das suas classificações, das suas características. Por exemplo, vocês concordam que um veículo ele poderia ser tanto um bem de revenda quanto um bem de uso? Depende de que tipo de empresa eu estou falando. Por exemplo, o LAC aqui, os veículos que possivelmente o LAC tem são bens de uso próprio do curso. Agora, se eu falar de uma concessionária, os veículos são o quê? Bens de revenda. Eles são estoques, na verdade. Tudo bem. Oi? E aqueles materiais de uso permanente lá que compõem a empresa lá, no caso? Classificado como o quê? Mas que tipo de material? Só para eu... Mobiliário. Então, mobiliário... Assim, todos esses itens corpóreos que normalmente são tangíveis, que têm a possibilidade ou a expectativa de ser utilizados por mais de um ano, são todos imobilizados. Ou seja, se eles forem consumidos em menos de um ano, eles vão ser, vamos dizer assim, eles vão fazer parte do ativo ali, mas vão ser consumidos e eles vão virar despesas quando consumidos. Mas todos aqueles itens, por exemplo, ferramentas
peça de reposição, tudo isso, se tiver expectativa de utilização por mais de um ano, também é considerado imobilizado. Tá? Porque para ser imobilizado, eu preciso ter tangibilidade, a gente vai falar sobre isso mais à frente, precisa ser corpóreo, né? Precisa ser utilizado na atividade fim, ou na parte administrativa ou operacional, e ter a possibilidade de ser utilizado por mais de um ano. Então, se reunir essas características, certamente é imobilizado. Legal aqui? Beleza? Tá? Agora eu tenho os direitos. Né? Os direitos também são, né, são ativos, nós comentamos ontem aqui. Só que acontece, para quem já faz o imposto de renda há um tempo, né, vocês veem lá que eu tenho uma aba escrito bens e direitos, né, que, em tese, é a parte positiva do patrimônio da entidade. Eu digo positiva porque eu estou falando matematicamente agora aqui. Então, o que é um direito? O direito é um recurso que a empresa tem, um recurso econômico, que ela pode usufruir de alguma forma. Ou seja, ela pode ter o direito a receber alguma coisa. Por exemplo, vendi a prazo. Se eu vendi a prazo, eu não tenho dinheiro no caixa. Eu tenho direito a receber. Ok para vocês? Direitos a recuperar. O que seria recuperar? A gente vai falar um pouco sobre, mais à frente, sobre operações com mercadorias. Vocês já ouviram falar na expressão imposto a recuperar ou tributo a recuperar? Chegaram a ouvir? Né? Então, como é que funciona o tributo a recuperar? Só para a gente dar um spoiler aqui, para quando chegar mais na frente vocês entenderem com mais tranquilidade. Quando nós compramos alguma mercadoria, seja ela qual for, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, a gente está pagando imposto, tributo sobre aquela mercadoria. E muito tributo, na verdade, né? Só que normalmente as empresas têm a possibilidade de pegar aquele imposto da compra e abater do imposto da venda. Principalmente quando se trata de ICMS. O ICMS é o Imposto sobre Circulação, Mercadoria e Serviço, né? Que é justamente o imposto mais importante de qualquer estado. E o ICMS, ele incide em qualquer fase da cadeia, né? Eu digo da cadeia até chegar ao consumidor final. Então, por exemplo, hoje, né, assim, me deu um calor danado, me deu até vontade de tomar uma cerveja hoje. Falei, não, hoje não, porque, né, ainda vou dar aula e tudo mais, né? Eu falei, de repente amanhã, depois da aula, eu tomo uma cervejinha. Mas só para vocês terem ideia do quanto o ICMS ele é bizarro, né? Vamos imaginar aqui, ó, o seguinte cenário. Vamos imaginar aqui, ó, botar aqui, ó, vamos pensar que isso aqui é o lúpulo mais o malte, tá? Aí o produtor vende para a indústria. Aí a indústria vende para distribuidora. Distribuidora vende para a rede atacadista. O atacadista vende para o varejista. E o varejista vende para Anderson Fumax, a cerveja. É a cadeia, né? Então, o que acontece? Em todas essas fases aqui, existe ICMS. Só que como é que funciona esse imposto a recuperar? Assim, não vai ser aula disso hoje, mas só para vocês entenderem essa mecânica aqui. Quando eu compro, por exemplo, daqui para cá, por exemplo, ó, compro por 10, perdão, vou botar por 10 que é melhor. Compro por 10. O ICMS, botar do Rio de Janeiro, que é o mais caro do Brasil, é 20%. O ICMS aqui está quanto, Mato Grosso? 17. Também não está lá muito barato não, né? Então, ou seja, 20%. Na verdade, no Rio de Janeiro é 18%, só que aí na época do Garotinho, né, e da Rosinha Garotinho, eles começaram a botar 1% a mais de fundo de combate à pobreza e mais 1% também de alguma outra coisa dessa aí. Aí ninguém teve coragem de tirar. Mas... Oi? 12, né? 2%? Ah, também tem 2. Então é 15 mais 2. É 19 aqui? Sério? Olha aí, ó, viu? Porra, meu irmão. Que isso, fera? Entendi. Lá no Rio é 20%. É 20%, né? Então, o que acontece? Como é que funciona a situação? Ó, vamos imaginar que esse cara aqui compra desse cara a 10.
Só que eu tenho 20% de ICMS. Então, de imposto, eu tenho o quê? Eu tenho 2. Vou botar aqui, ó, 2 de imposto. E, na verdade, o custo é de 8. Beleza? Tá? Então, o que acontece? Quando eu fabrico a cerveja, e hipoteticamente, né, vendo por 30 esse cara, e eu tenho o mesmo ICMS de 20%, eu vou ter de imposto aqui 6. Vocês concordam? Beleza? O que acontece? Eu posso, na verdade, pegar esses 2 aqui, que é o imposto da compra, e abater no imposto da venda. Então, na verdade, eu só pago o quê? 4. Então, ou seja, o imposto a recuperar é um direito que a empresa tem de utilizar. Conseguem perceber isso? Tanto que ele nem aparece no custo do produto. Quando a gente for falar de CPC 16, o custo de aquisição é o preço mais imposto não recuperável, mais frete, menos impostos recuperáveis. Por quê? Porque o imposto recuperável não pode fazer parte do custo, já que eu vou utilizá-lo em algum momento. Ok para vocês? Tá? Então, estão os tributos a recuperar aqui. Bom, eu posso ter direito de utilizar algum item, algum bem ou algum serviço. Lembra que nós falamos ontem de contrato de arrendamento? Leasing, né? O leasing não é um bem de minha propriedade, não é um bem meu. Mas eu tenho direito de usar aquele bem de terceiros. Então, eu assino um contrato que me dá o direito de utilizar aquele bem. Então, isso também é um bem. Né? Perdão, é um direito, que também vai fazer parte do ativo da empresa. Mas não é um bem da empresa, é um direito de uso de um bem arrendado. Ele pode fazer parte do bem dele no final do contrato, quando ele quiser exercer a opção de compra, que isso acontece em contratos de leasing, mas é um direito a utilizar. Tá? E existem outros direitos de utilização que a gente vai ver ao longo do período, por exemplo, seguros antecipados. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Né? Eu posso ter que pagar um seguro durante 1 ano, pago integralmente o seguro. Só que acontece, o seguro tem vigência de 12 meses. Né? Então, na verdade, eu não posso reconhecer uma despesa com seguro naquele momento que eu paguei a apólice. Por quê? Porque se o seguro tem vigência de 12 meses, eu só posso reconhecer o seguro mensal quando passar cada mês. Então, como eu paguei antecipadamente, eu tenho direito de usar o seguro durante 12 meses. Então, tem várias possibilidades aqui de ser um direito e ser considerado um item de ativo para a empresa. Mas, reparem, não estou falando de propriedade, não tenho propriedade ali. Eu tenho direito de utilizar alguma coisa, de recuperar algo ou de receber por alguma coisa que eu vendi, né? E vou receber mais à frente. Diga aí, meu bem. Na verdade, ele funciona como um direito também. Porque qual é a lógica aqui? O depósito judicial é o seguinte, olha, tem uma causa que está rodando aí, eu posso perder, eu posso ganhar, beleza? Então eu faço um depósito judicial. Sai com caixa, né? Mas não é uma despesa ainda para a empresa, porque não se bateu o martelo. Né? Vamos imaginar o seguinte, 50 mil reais de uma ação aí rodando, falei, vou depositar judicialmente logo aí para não dar problema para mim. Então eu saio com caixa, faço um depósito judicial, eu tenho direito. Direito o quê? De utilizar aquele valor em algum momento. Se o juiz bater o martelo, reconheço a despesa, baixo o direito. Um abraço. Se o juiz falar que eu não devo nada, estorno esse lançamento. Aí vira caixa de novo para a empresa. Vira caixa de novo. Não é receita, não é receita. Beleza? Tá? Então, existem vários tipos de direitos, né? Que a gente vai vendo ao longo das aulas aqui, que na maioria das vezes ele até compõe uma parte relevante dos ativos da entidade. Né? O pessoal acha que são só os bens, não. Os direitos de utilização, de concessão, de recuperação, né? Eles fazem muito parte dos ativos da entidade. Ok para vocês aqui? Beleza? Tá? E eu também tenho as obrigações. Só que essas obrigações aqui, eu preciso afirmar para vocês que são obrigações com terceiros. Terceiros são pessoas de fora da empresa. Tá? Então, obrigações de pagar salários, obrigação de pagar fornecedor, obrigação de pagar tributos, obrigação de pagar empréstimos, são sempre obrigações com terceiros. E essa obrigação com terceiros pode levar 2 nomenclaturas aqui, ó, que nós comentamos ontem um pouquinho sobre isso.
passivo exigível ou capital de terceiros. Por que passivo exigível? Nós falamos sobre isso ontem. Por que passivo exigível? Obrigação com terceiros. Porque ele é obrigatório, eu vou pagar, alguém vai me exigir aquilo. Se eu tiver lucro ou não, eu tenho que pagar. Ou seja, a obrigação com terceiros ela é compulsória, ela é obrigatória. Tem contrato, tem lei, tem alguma coisa, tem um acordo, enfim, eu preciso pagar. Então é chamado de passivo exigível, porque ele é exigível. Quem quer receber vai exigir o recebimento. Ok para vocês aqui? E já eu vou explicar por que o passivo exigível também é conhecido como capital de terceiros. Porque hoje a gente vai falar da equação fundamental da contabilidade. Eu vou ficar até emocionado aqui falando sobre isso hoje. Porque é lindo de ver, né? Ou seja, a contabilidade trabalha com uma lógica, um raciocínio lógico, que as pessoas ficam assim, eu não concordo. Eu falei, não pode concordar, mas tem 500 anos e ninguém nunca questionou. Então, por isso eu falei, desconstrua qualquer preconceito, qualquer, enfim, raiva, ódio, né? Porque, na verdade, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Porque a contabilidade trabalha com a lógica do seguinte, cara, eu só posso aplicar recurso se eu tiver origem de recurso. Vamos pensar no LAC aqui. Cara, para que o LAC pague os funcionários, pague os fornecedores, eu preciso ter uma origem de recursos. E essas origens de recursos vão virar o quê? Aplicação de recursos. Então, alguém sempre financia a empresa. Ou é o capital de terceiros, ou é o capital próprio. A gente vai falar sobre isso hoje ainda. Então, o passivo exigível, né, a obrigação com terceiros, ele também é conhecido como capital de terceiros. Por quê? A gente vai ver mais à frente que os passivos acabam financiando a empresa. Também financiam a empresa, na verdade. A gente vai entender um pouco o porquê já. Tá? Bom, dito isso, chegamos aqui à equação fundamental da contabilidade. Por quê? Bens mais direitos constituem o ativo da empresa. E as obrigações com terceiros, os passivos, né, os passivos exigíveis da empresa. Tecnicamente, só é passivo. Quando chegarmos no balanço patrimonial, só vou chamar de passivo, mas eu gostaria ainda de chamá-lo de passivo exigível para vocês entenderem o porquê. Até aqui tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Então, essa é a equação fundamental da contabilidade, ou seja, então eu posso dizer então que ativo menos passivo exigível é igual a patrimônio líquido, que é o que de fato sobra para os sócios da empresa, os investidores da empresa. Alguém pode perguntar assim, Anderson, para mim o patrimônio da empresa era ativo só, bens mais direitos. Ativo mais, né, bem mais direito é chamado de patrimônio bruto. Por quê? Só a parte positiva. Bens mais direito é o patrimônio bruto. Só que eu tenho obrigação, eu tenho dívida. Então, quando eu diminuo das minhas dívidas, eu chego a quem? O patrimônio líquido. Que é o que de fato que me interessa, na verdade. Porque, na verdade, os sócios precisam receber somente o residual. Lembra que nós falamos ontem do conceito de patrimônio líquido? É o valor residual dos ativos da entidade deduzidos dos seus passivos. E os passivos são aqui, obrigação com terceiros. Ou passivo exigível nesse momento aqui. Tudo bem para vocês aqui? Tudo bem mesmo? Querem fazer uma pergunta? Bom, então o patrimônio líquido é justamente a parte que cabe aos proprietários de capital. E aqui eu posso ter diversas contas, que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, pertence efetivamente aos sócios investidores, né, o patrimônio líquido. Tá? E eu posso chamar o patrimônio líquido de passivo não exigível. Nós falamos sobre isso ontem, né? Alguém vai lembrar? Por que o patrimônio líquido é o passivo não exigível? Se não tiver lucro, não precisa repassar para o sócio. Ou seja, o sócio investidor, ele não pode exigir que a empresa
distribua um lucro que não existe. Não existe isso. Ou seja, eu só posso ter distribuição de dividendos se houver lucro. Ok para vocês aqui? Tá? Só para fechar aqui. Diferentemente do fornecedor, do banco, do governo, que não está nem aí. Se você tem lucro ou prejuízo ou não, tem que pagar. Por isso que ele é exigível. Tudo bem para vocês? Diga aí. Falando em ativo e passivo, o patrimônio, ele nunca pode estar junto, né? Ele fica separado, né? Não entendi a sua pergunta? Falando em ativo e Ah, passivo. ah. Aí tem a tabela lá, cada um no seu lugar. A gente vai escrever ela daqui a pouquinho. Ah, tá, porque ela não fica junto com o ativo, né? O patrimônio, né? Não, na verdade, o que acontece? A gente vai agora representar aqui, ó, graficamente, essa brincadeira. Oi? Aumentar? Beleza. Aumento. Aumento. Quem que falou mesmo? Ah, tá. É porque como eu escrevi muita coisa aqui, eu achei que estava num tamanho bom, mas tranquilo. Aqui, ó. Qual é a representação gráfica do patrimônio de uma entidade? É isso aqui, ó. Ativo, passivo exigível, patrimônio líquido. Até aqui ok para vocês? Ativo, bens mais direitos. Passivo exigível, obrigação com terceiro. Tá? E o patrimônio líquido é obrigação com os sócios investidores. Então, ou seja, o patrimônio de uma entidade, ele é graficamente representado pelo balanço patrimonial. Eu não vou falar ainda tecnicamente sobre o balanço patrimonial, mas vou começar a falar sobre patrimônio aqui. Então, ele é representado desta forma. Até que tudo bem para vocês? Beleza? Aí o que acontece, meus amigos? Qual é a lógica aqui? A lógica é o seguinte. Bom, patrimônio líquido é o que sobra. Ativo, por convenção, é do lado esquerdo. Não fiquem me perguntando, por que é do lado esquerdo? Porque sempre foi. Sempre foi. Ah, eu quero falar do lado direito. Pode fazer, meu amigo. Pode fazer. Mas sempre foi do lado esquerdo. Tá? E o lado direito é do passivo exigível e o patrimônio líquido. Bom, olhando esse cenário aqui, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar, então, que o patrimônio líquido, ele é ativo menos passivo exigível. Então, por exemplo, se eu tenho 100 aqui e aqui eu tenho 80, 100 menos 80 vai dar o quê? 20 aqui. Então, eu também posso afirmar que ativo é igual a passivo exigível mais patrimônio líquido. Olha que legal aqui, ó. Porque se vocês forem parar para analisar, passivo e o passivo exigível e o patrimônio líquido estão no mesmo lado. Tudo bem para vocês? Então, ou seja, 100 menos 80 é igual a 20. 80 mais 20 é igual a 100. 100 e 100 aqui. Galera, mas isso tem uma lógica. Eu vou explicar a partir de agora aqui para vocês. Por que que, então, o passivo e o PL ficam do mesmo lado e o ativo fica em outro lado aqui? Porque tanto o passivo... Pô, vou ficar emocionado agora eu vou ficar. Porque o passivo e o patrimônio líquido são chamados de origens de recursos. E os ativos são chamados de aplicações de recursos. Caraca, Anderson, não tô conseguindo visualizar. Então vamos lá, vamos começar a brincar aqui, tá? Vamos imaginar... Qual é o seu nome mesmo? Elisângela. Vamos imaginar que eu e a Elisângela, nós abriremos uma sociedade, tá? Qual é o seu hobby? O que você mais gosta de fazer? Esporte, viajar? Viajar? Vamos abrir uma agência de turismo, beleza? Vou colocar 50 mil reais, você vai colocar 50 mil reais, tá? Quando nós formos abrir uma empresa, o primeiro passo é constituir um contrato social, beleza? Onde eu coloco 50 mil, você se compromete a colocar 50 mil reais. Quem está colocando dinheiro na empresa
É gente de fora ou é o próprio proprietário de capital? Proprietário de capital. Então, ou seja, 50 mil, 50 seu. Então, eu vou entrar aqui ó, com 100 mil reais de capital social aqui. Beleza? Esses 100 mil reais é a origem de recurso. Vocês concordam? Né? E esses 100 mil reais eu posso fazer qualquer coisa com ele. Mas, inicialmente, vai ficar lá no banco. 100 mil reais aqui. Então, eu posso começar a gastar esse dinheiro, não posso? Ou seja, vou comprar, sei lá, 30 de imobilizado aqui, né? Imobilizado. E vou ficar com os outros 70 aqui, ó. Então, aqui vai ficar 70 e aqui 30. Beleza aqui. Então, vocês concordam que os valores que estão aqui serão aplicação de recurso da empresa? A empresa vai aplicar esse recurso que ela tem. Mas veio da onde? Do patrimônio líquido. Então, esse cara aqui, ó, que a gente falou patrimônio líquido, é chamado de capital próprio. Ou seja, o patrimônio líquido também é chamado de capital próprio. Por quê? O recurso veio de quem? Dos próprios sócios ou de fora? Dos próprios sócios. Tudo bem para vocês aqui? Então, fiquem atentos a algumas nomenclaturas que são utilizadas em prova. Ou seja, obrigação com terceiros é passivo exigível e é chamado de capital de terceiros. O patrimônio líquido também é conhecido como passivo, só que passivo não exigível, ou também capital próprio. Até aqui tudo bem para vocês? Vamos imaginar que a empresa ela queira comprar um imóvel, só que ela não tinha dinheiro no caixa suficiente. Se eu achei 70 mil, o imóvel custa 200, por exemplo. Então, ou seja, ela vai financiar o imóvel. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar um financiamento de 200 mil e vou aplicar no imóvel. Minha pergunta é, os 200 mil vieram da onde? Origem externa, né? Do banco, não foi? Foi financiado, né? Eu apliquei o recurso aonde? No imóvel. Minha pergunta é, quem financiou essa operação? Capital próprio ou capital de terceiros? Capital de terceiros. Então, a lógica contábil consiste em toda aplicação de recursos precisa ter uma origem. Até aí tudo bem para vocês? Tá? Quando nós chegarmos, não vai ser hoje, a questão dos débitos e créditos, que aí vocês vão chorar, vai ser lindo demais. Né? Vocês precisarão sempre lembrar disso aqui. Por quê? Porque a gente vai entender que no lançamento de ter débito, crédito, eu vou ter sempre as contas que são origens de recursos e as contas que são aplicações de recursos. Vocês vão entender essa lógica sempre aqui. Até aí tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Bom, então, é por isso que graficamente o patrimônio ele é representado deste formato aqui. Tá? Bacana? Beleza? Tá? Bom, então, olha que interessante aqui nós temos. Né? A gente costuma dizer que... Deixa eu botar aqui, ó. Oi. Desculpa, pode repetir? A empresa não pode ter como origem do dinheiro também um ativo? Por exemplo, na revenda do produto, ele está ganhando dinheiro, não é origem ou... Então, sua pergunta foi muito boa. O que acontece? Originalmente, o ativo é sempre a aplicação de recursos, originalmente. E o passivo é origem e o PL também. Em dado momento, por exemplo, vou comprar estoques à vista. Né? Aí a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. Quando eu compro estoque à vista, olha que interessante o que acontece. Vou comprar estoque à vista aqui, vou usar todos os meus 70 mil reais. Eu apliquei o meu recurso aonde? Na compra de estoque. Beleza? Então, eu vou comprar 70 mil aqui de estoque. Só que nesta transação específica, quem foi a origem de recurso? O próprio caixa. Então, aqui, ó, ele vai zerar. Ou seja, neste momento aqui, a conta de ativo foi origem e aplicação ao mesmo tempo, só que não saiu do ativo.
eu fiquei com um saldo exatamente igual. Aqui, adiantando o assunto de depois do intervalo, temos um fato permutativo. O que é um fato permutativo? Permuta entre contas. Troquei uma conta de estoque por uma conta bancária. Nada aconteceu para fins de patrimônio líquido, entendeu? Tá? Então, ou seja, não significa que a conta de ativo não pode ser origem nunca. Não é isso. Mas, originalmente, ela é aplicação. Tá? Agora, quem financia? Normalmente, esses dois caras aqui. E eu vou dar a informação, mais à frente, que as receitas também são origem de recursos. Por que a receita é uma origem de recurso? É só pensar no seguinte, vendi a prazo. Vendi à vista, melhor, né? Vendi a mercadoria à vista. Ou seja, nós falamos ontem que a receita gera quais contrapartidas? Quais são as contrapartidas que a receita gera? Eu até tirei a foto do quadro ontem, na hora de ir embora. Até postei no meu Instagram ontem, a foto do quadro. Ela gera ou aumento do ativo ou redução do passivo. Então, ou seja, quando eu vendo a mercadoria à vista, por exemplo, qual foi a origem do recurso que entrou na empresa? Foi a receita. A receita da venda de mercadorias. Né? E a aplicação do recurso? A aplicação está no banco, porque entrou na conta bancária. Só que no primeiro momento, eu estou aqui vamos dizer assim, eu estou aqui analisando apenas o patrimônio da entidade, porque receita e despesa não são contas patrimoniais, né? Então a gente vai entrar nesse assunto um pouco mais à frente. Então, como falando apenas do patrimônio, eu não queria ainda falar das contas de resultado, né? Que também podem ser origens de recursos. Até aí tudo bem para vocês? Opa! Sim. A partir daí, qualquer tipo de operação que tiver, ele não vai ter que ter uma distribuição e depois voltar novamente o dinheiro para o ativo? Voltar no ativo? Não entendi. Como assim voltar no ativo? Por exemplo, captação de recursos sai do patrimônio líquido e vai para o ativo. Uhum. Você comprou o estoque. Beleza. Depois você vendeu. Ok. Faz a apuração, automaticamente não tinha que volta para o PL e depois ele devolve para o ativo para fazer uma nova. Então, o que ocorre aqui? Assim, eu entrar nisso um pouco mais à frente, né? Não, mas não tem problema não. Vamos lá. Para não deixar, né, pergunta sem resposta. Comprei 70 de estoque, beleza? A ideia é comprar para vender com lucro. Porque não faz sentido vender por menos, né? Vendi o estoque hipoteticamente aqui por 100. Tudo bem aqui para vocês? Então, se eu vendo esse cara por 100, entra de novo 100 aqui no banco, baixo o meu estoque, e eu tive R$30 de lucro na operação, né? O lucro aumenta quem? O meu PL. Então, repare aqui, ó, que tá de novo igual. Se você for parar, ó, 200 mais 100, 300 mais 330. E aqui, ó, mesma coisa. Então, ou seja, o lucro sempre vai aumentar o patrimônio líquido. Por quê? Porque nós falamos ontem, né? Que seja, a receita, ela aumenta o meu PL. A despesa, a gente vai falar sobre ela depois, ela diminui o meu PL. Se eu tenho receitas maiores do que despesa, logo, por consequência, eu vou ter o quê? Um aumento no patrimônio líquido. Então, eu poderia dizer que os recursos poderiam se iniciar no ativo. É como assim iniciar? Isso que eu não entendi. De acordo com a pergunta da colega, Aham. né? O ativo O lucro iniciou no ativo, ele quer dizer. o lucro se iniciar no ativo. Porque o estoque estava no ativo. E aí foi do ativo. Então, mas a ideia justamente é essa. A utilização do ativo, se a gente for parar para pensar no nosso conceito de ontem, o que é um ativo? Todo recurso controlado pela entidade, derivado de evento passado, com o objetivo de gerar o quê? Benefício econômico futuro. Então, a utilização do ativo é para justamente gerar benefício econômico futuro. Né? Então, ou seja, eu tenho um recurso aplicado pela empresa que eu quero gerar ainda mais recursos com a utilização dele. A ideia justamente é essa. Então, ou seja, não necessariamente eu vou gerar um fluxo de caixa direto pela utilização
daquele ativo. Por exemplo, o estoque, eu consigo visualizar isso, que o estoque eu vendo, né? Mas o imobilizado, eu não vendo. Mas o imobilizado, ele vai ser utilizado pela empresa para produzir alguma coisa ou para prestar algum serviço, que aí sim eu vou gerar renda. Ou seja, eu vou utilizar o ativo para gerar renda. Ou um fluxo de caixa direto, ou um fluxo de caixa indireto. No estoque é direto, né? Porque eu vendo, né? Eu acabo vendendo. Mas o imobilizado, por exemplo, eu não vendo. Pelo menos não tenho intenção de vender aqui. Se a gente for parar a pensar aqui o curso, né? Ou seja, essa sala aqui, ela é usada para gerar renda. Ou seja, a utilização dela gera renda, não a venda da sala, a venda do prédio. Mas o ativo tem essa finalidade, de gerar benefício econômico futuro. Seja pelo aumento das receitas ou pela redução das despesas. Tudo bem? Oi? Então, sua pergunta foi interessante. Normalmente, sim. Normalmente, sim. Tá? Eu preciso colocar um capital mínimo ali. Mínimo. Mas tem empresa que já no segundo dia já pega empréstimo. Né? Mas ela precisa ter no seu contrato social lá o valor que o sócio vai aportar. Inclusive, já que a gente está nessa brincadeira aqui, mais para frente, na ótica de amanhã já, a gente vai falar de contas patrimoniais, contas de resultado e contas redutoras. Ou seja, não necessariamente tudo aquilo que eu prometo realizar, integralizar, eu acabo integralizando. Então, por exemplo, nós combinamos aqui que cada um botar 50 mil reais, não foi? Então, eu escrevi no contrato social que eu ia colocar 50, você ia colocar 50. Mas naquele exato momento, eu só botei 40. E ela botou 40. Então, na verdade, o capital social dela aqui é 100 menos 20. Né? Por que menos 20? Porque eu só integralizei 80. Então, só tinha 80 aqui no caixa. Esse trabalho que você está fazendo aí? Oi? Esse trabalho que você está fazendo aí é o que se chama fluxo de receita? Não. Eu estou apenas mostrando as variações patrimoniais que existem entre as contas patrimoniais. As possibilidades, né, de variação patrimonial, né, analisando contas de ativos, de passivos, de PL, e tentar aqui mostrar para vocês que o passivo e o PL sempre serão origem de recursos. Tá? E o ativo, né, vão ser aplicações de recursos daquela empresa. Tá? Então, o que acontece? Quais são as... Desculpa, você ia perguntar alguma coisa? Considera-se a origem o fato que está ocorrendo ali. Mas, na verdade, ali, o fato que ele considera como origem é o fato da entrada do dinheiro na empresa. Sim. Que é o capital próprio, Sim. é o terceiro, né? Sim. Então, quando ele compra a mercadoria, não é a origem do dinheiro, a retirada do caixa para comprar. A origem do dinheiro é a entrada do seu PL. Né? Então, mas na verdade, neste fato específico, a origem é do caixa sim, entendeu? Assim, a origem para a compra do estoque. Quando shopping. No primeiro momento, a origem foi do próprio capital próprio para ter o dinheiro no banco. Né? Quando eu tiro do dinheiro do banco para comprar o estoque, a origem já é o banco. Né? Agora, eu posso comprar o estoque a prazo. Vamos pensar assim, né? Comprei mais estoque a prazo, comprei mais 50 de estoque a prazo aqui, ó. Aí eu vou ter que pagar quem? Fornecedor. Aí minha pergunta é, qual foi a origem do recurso aqui para ter o estoque? A dívida, né? Não, a dívida com o fornecedor. Ou seja, então essa dívida vai me financiar em ter o estoque. Tudo bem para vocês? Né? Então, ou seja, aqui é sempre origem, sempre vai ser origem. E aqui é aplicação. Em algum momento, pode se inverter dentro do ativo ou dentro do passivo aqui. A troca, que é o fato permutativo que a gente vai falar mais à frente aqui, ainda hoje, depois do intervalo. Mas vocês conseguem visualizar que tem uma lógica aí em relação a isso? Ou seja, o dinheiro parte ou de dentro da empresa, dos proprietários de capital, ou fora. Eles acabam financiando a empresa. Aí existem as transações entre a empresa mesmo, entre ela, né? Que ela pode fazer. Mas quando tem dinheiro novo, ou é aqui ou é aqui. Oi? Novos recursos, né? Eu falo dinheiro novo, novos recursos, tá? Professor, por que no exemplo anterior aí que o senhor, que era 70
Isso, perfeito. Porque saiu do próprio banco. Não, porque saiu do próprio banco. Entendeu? Eu tinha 70 aqui, baixei e comprei 70 de estoque. No próprio caixa, no próprio caixa. Não teve recurso novo ali. Foi um fato permutativo, né? Que a gente chama, que a gente vai falar mais à frente. Você ia perguntar? Não ia? Já foi respondido? Já? Sim. Sim. Entendi. É porque, na verdade, o que acontece? Como esses dois fatos, como essas duas transações geram lançamentos contábeis diferentes, é importante a gente entender por que eu estou creditando e por que eu estou debitando. Por exemplo, nessa primeira transação, eu não quero ainda falar de lançamento contábil, mas exigiria que um lançamento contábil a crédito aqui, assim, eu vou explicar por que isso mais à frente, tá? O lançamento a crédito aqui e débito aqui. Quando eu saio do caixa para comprar estoque, eu credito o caixa e debito o estoque. Então, são duas transações diferentes. Aí eu preciso apontar qual foi a origem naquela transação. Aí, naquela transação específica, a origem foi o próprio caixa. Mas, obviamente, que o caixa teve como origem o PL. Né? Então, as transações elas vão acontecendo, né? Sim. Essa movimentação ocorre a todo momento. Tá? A gente vai mostrar isso nitidamente quando a gente fala de fatos contábeis e tal, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Querem fazer mais alguma pergunta aqui sobre isso? Tranquilo? Bom, quais são as possibilidades, né? Quais são as possibilidades da situação líquida da entidade? Que o patrimônio líquido pode se chamar de situação líquida, né? Situação líquida do patrimônio da entidade. Basicamente, eu posso ter aí três estágios, vamos dizer assim, né? Vou botar aqui, ó, 3 estágios. Quando o ativo é maior que o que o passivo exigível, eu tenho aqui uma situação líquida positiva. Quando eu tenho um ativo menor que o passivo exigível, eu tenho uma situação líquida negativa. Então, quando o ativo tem igual do que o passivo exigível, eu tenho uma situação líquida nula aqui. Bom, por exemplo, primeiro estágio, é o que está acontecendo aqui, ó. 100, 200, 80, 280. 280 menos, aliás, 380, perdão, aqui. 380 aqui, menos 250 aqui, dá quanto? Os 130 que estão aqui. Então, ou seja, ativo maior do que o passivo exigível. Logo, situação líquida o quê? Negativa. Vamos imaginar aqui, então, o seguinte cenário. Vamos imaginar que eu tivesse 200 aqui, sei lá, de salário a pagar, por exemplo. Tá? Então, ou seja, eu teria 380 aqui e 450 aqui. Então, ou seja, eu teria... Qual o meu PL aqui? Seria o quê? Negativo, né? Enquanto? Menos 70, né? Para isso chegar a menos 70, vou botar aqui, ó. Botar aqui menos 70, porque teve prejuízo no período, tá? Vou botar aqui, ó, menos 70. Tem outra caneta aqui? Vermelha? É? Não tá dando ruim aí. Oi? Onde? Vermelho. É? No intervalo, então, eu te pego lá. Então, aqui, por exemplo, aqui vai ter que ter 70 de prejuízo, por exemplo. Tá? Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Calma aí. Aqui, 70. Aqui, eu vou botar 200. Tem que ser 200 aqui de prejuízo. Ou seja, então aqui, ó, o meu PL é o quê? Menos 70. Então, ou seja, reparem que mesmo o PL sendo negativo, se eu somar os dois lados, eles totalizam o mesmo
valor. 380 aqui e 380 do outro lado. Conseguem perceber? Não? Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Nesse caso aqui, eu tenho um ativo de 380 e um passivo de 450. Porque eu aumentei meu 200 aqui agora. Então, vou botar aqui então. Vou botar aqui. Vou tirar tudo aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Ó, vamos imaginar que o meu ativo aqui seja 380 e esse cara é de 450. Obrigatoriamente, o meu PL é negativo em 70. Ok para vocês? Mas por que deu negativo em 70? Porque eu tive um prejuízo de 200 que não tinha anteriormente. Porque aumentei o meu passivo sem aumentar o meu ativo. Então, eu tive um prejuízo de 200. Então, esses 200 negativos transformaram um PL de 130 positivo em 70 negativo. Mas se eu for somar os dois lados, considerando que ativo é igual a passivo exigível mais o PL, esse lado aqui é 380. Se eu somar os dois, também dá 380. Conseguem perceber aqui? Beleza? Então, ou seja, mesmo o PL sendo negativo, os dois lados sempre vão bater. Por isso que não tem como balanço patrimonial... o pessoal, mas eu vou marretar isso aí. Cara, não tem como ele dar valor diferente dos dois lados. Nunca vai dar. Nunca vai dar. Nunca. Se der, tá errado. Nunca vai dar. Tá? Então, nesse estágio aqui, nesse segundo, temos o chamado passivo a descoberto. Então, a expressão passivo a descoberto, ela é proveniente justamente dessa situação aqui. Por que passivo a descoberto? Porque eu tenho 70 mil reais de passivos que não estão cobertos por ativo. Conseguem perceber aqui? Ou seja, eu tenho 450 de passivo e 380 de ativo. Então, eu tenho 70 mil que não são cobertos por ativos. A expressão ativo a descoberto não existe. Só existe passivo a descoberto. Embora, numa questão recente, colocaram o ativo a descoberto para agoniar o candidato. Né? Existe passivo a descoberto. Que aí o passivo a descoberto é porque eu não tenho ativo suficiente para cobrir aqueles passivos. Na verdade, aqui tinham todas as contas, eu tirei para ficar mais visual. Esses 100 aqui, a empresa fez livre movimentação. Né? Aí comprou estoque, depois vendeu, recebeu. Então, assim, eu tenho várias contas aqui no ativo, né, que tiveram como origem os 100, mas aqui eu tenho mais recurso porque veio daqui. Entendeu? Daqui eu tenho 100 aqui. Isso é fato. O problema é que a empresa contraiu dívidas, né, maiores do que a geração de receitas. Né? Não, o PL ele fica intacto. Esse recurso aqui foi o recurso que os sócios colocaram na empresa. Aí o que acontece? Esse valor que vai pertencer ao PL, ora vai aumentar, ou seja, o lucro não aumentou, o PL? Aí, quando a receita foi maior que a despesa, o PL aumentou em 30. Então, ou seja, o PL é composto de capital social, que foi o aporte inicial dos sócios, mais o resultado positivo que aquela empresa teve em determinado período. Quando ela gera prejuízo, é porque foi o contrário, despesas maiores do que as receitas. Logo, eu tive um prejuízo no período. Mas esse valor, então, ele é fixo, ele não existe, porque ele está lá no ativo como estoque. Na verdade, ele existe porque ele foi utilizado pela empresa, ele foi aplicado. Só que essa parte aqui é a parte que os próprios investidores, sócios, colocaram na empresa. É a parte que cabe a eles. Se ela quiser se retirar da empresa, 50 mil é dela aqui. Então, ou seja, ela quer sair da empresa hoje. A empresa tem que dar um jeito de pagar 50 mil reais a ela, entendeu? Então, essa parte aqui, não vou dizer que ela é intacta, não, porque eu posso aumentar o meu capital social, inclusive através de lucros. Eu posso pegar esse cara aqui, ó,
trazer para cá. Só que aí eu vou ter que fazer o quê? Uma alteração contratual. Só que aí, na verdade, se eu, pelo meu raciocínio, então o PL ali não ia ser menos 70, porque ele já foi utilizado ali. Então ele deveria ser maior, não só os 70, porque é um valor que foi apontado, mas está no ativo. Não, o que aconteceu foi o seguinte, num primeiro momento tive lucro, beleza? Ok? A empresa deu lucro, então aumentou meu PL, tá? Num segundo momento ela deu prejuízo. Só que o prejuízo foi maior do que o lucro anterior. Então o PL ele regrediu. Isso é possível, tá? O que vai acontecer aqui? Vai ter que ter mais aporte. É porque quando você tem lucro, você garante, como o capital social é a garantia que a empresa tem perante a terceiro. Então, por mais que ele vá lá para o ativo, quando você tem lucro, ele tem que retornar. Porque na verdade, né, o PL da empresa, patrimônio líquido, ele vai aumentando ou vai diminuindo conforme a empresa vai apresentando resultados positivos ou negativos. O lucro, como nós comentamos ontem, ele não fica pendurado aqui para sempre. Ele tem as destinações que nós comentamos ontem, certo? Né? Eu só coloquei os 30 aqui de lucro para vocês entenderem por que os dois lados ficam iguais. Né? Então, ou seja, esse lucro aqui ou vai ser distribuído para a empresa, ou vai ser reinvestido, ou inclusive vai ser utilizado para aumentar o capital social. Tá? Então, ou seja, aí eu tive lucro. Só que aqui, para representar essa segunda situação, eu tive que colocar um PL negativo para exemplificar que existe essa situação quando o passivo é maior do que o ativo. Então, ou seja, eu não gerei receita suficiente para aumentar meu ativo e contrair despesas que aumentaram o meu passivo. Né? Aí, naquele segundo momento, eu tive um prejuízo enorme de 200, que fez com que o meu PL ficasse negativo em 70. Para sair dessa situação, ou a empresa se endivida mais, mas vai pagar em muito longo prazo, vai tentar recuperar, ou vai precisar de mais o quê? Aporte de capital, entendeu? A lógica disso aqui? Tudo bem? Na verdade, aqui a minha preocupação é demonstrar os cenários possíveis do patrimônio líquido. Ou seja, normalmente o PL é positivo, porque normalmente o ativo é maior do que o passivo, né? No cenário negativo, eu já tenho o inverso. E esse cenário ocorre normalmente quando a empresa tem prejuízo. Prejuízos sucessivos que, inclusive, fazem com que aqueles lucros anteriores não sejam mais suportados por esses prejuízos. Porque no primeiro momento posterior a esse prejuízo, vamos imaginar que no outro exercício a empresa tenha, sei lá, 100 mil reais de lucro. O primeiro passo do lucro é compensar o quê? O prejuízo. Né? Então, ou seja, essa é a lógica do lucro. O lucro vai sempre ter essa primeira destinação de compensar prejuízo, se for o caso. Tudo bem para vocês aqui? Tá? Agora, o terceiro estágio em que eu também apresento prejuízo, mas é o seguinte, o ativo é exatamente igual ao passivo exigível. Então, por exemplo, é como se o passivo exigível fosse de 380. Então, esse cara aqui vai ser o quê? 0. Só que o prejuízo aqui não foi tão grande. Foi de 130. Eu tinha um PL inicial de 100, aumentei por lucro em 30, ok? Depois, no outro ano, prejuízo de 130. Então, ele igualou. Meu PL ficou igual a 0. Então, ou seja, eu tenho ativos exatamente iguais a passivos. Então, ou seja, os meus ativos hoje só servem para pagar passivos. E não vai sobrar nada para nós dois. Quando nós sairmos da empresa, vai sair... Não, nem dívida. Nesse caso aqui, zerei a dívida. Mas aí não pode ter lucro, pode? Oi? Não tem que zerar o ativo do cara? Não, aqui é o lucro anterior. Eu sei, mas daí os 380 não tem que zerar ali. Então, por isso eu falando, a empresa, ela quita tudo, ó. Vou pegar esse cara aqui, ó, vou quitar esse aqui. Então, nós dois que aportamos 50 mil cada, vamos sair com nada. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Então, ou seja, na outra situação, na segunda, que é a pior ainda, obviamente, além de sair com nada, eu vou ter que botar o quê? Mais dinheiro. Tem que botar mais dinheiro para pagar aquelas dívidas de 450. Tudo bem para vocês aqui, gente? Conseguem visualizar? Tá? Quer perguntar? Não? E o estágio inicial... Opa, diga aí, querido.
O que está querendo dizer é o seguinte, quando a empresa ela está muito alavancada, ela se endivida demais. Normalmente o endividamento, ele nem sempre é ruim, né? Se eu consigo trabalhar com meu ciclo financeiro trazendo recursos de curto prazo, ótimo. Quando esse ciclo ele dá uma quebrada, eu fico me endividando e eu não tenho receita, né? Essa receita geraria entrada de ativos aqui suficiente para comprar, né, para pagar essas dívidas aqui. Então, ou seja, a alavancagem é uma estratégia interessante, que ela, inclusive, ela aumenta a rentabilidade dos sócios da empresa. Por quê? Quando eu me endivido muito, eu preciso aportar pouco. Consegue perceber isso? Quando eu me endivido muito aqui, eu preciso aportar pouco. Então, como um dos índices de rentabilidade é lucro dividido pelo PL, ou seja, vamos imaginar que eu tive, vamos pensar aqui, nós botamos 100 mil reais na empresa, tivemos lá, sei lá, 20 mil reais de lucro. Aqui, 30 mil reais de lucro aqui, ó. 30 dividido por 100, 30%. Não é isso? Agora, se eu só boto 50 e me endivido mais aqui, se eu der os mesmos 30, a rentabilidade é maior. Porque é 30 dividido por 50, vai dar 60% de rentabilidade. Consegue perceber? Então tem empresa que tem a estratégia de se endividar para gerar maior retorno aos acionistas. Só que aí ela precisa ter um controle de caixa muito grande, né? Isso, o seu ciclo financeiro ele precisa ser muito bem gerenciado. A gente vai falar sobre ciclo operacional um pouco mais à frente, né? O balanço patrimonial trabalha muito com essa expressão, ciclo operacional. Então, ou seja, eu preciso entender os meus prazos médios de estocagem, meus prazos médios de recebimento e os prazos médios de pagamento. Porque, ou seja, se os meus prazos médios de estocagem, o que seria isso? O tempo que eu demoro para comprar o estoque até vender. Depois que eu vendo a prazo. O tempo que eu demoro para receber daquela venda. Se esses dois prazos forem maiores que o prazo médio de pagamento dos estoques, a empresa ela vai ter um problema, né? Ela vai demorar mais tempo para receber do que para pagar. Então, quando ela se alavanca demais, ela precisa ter ciclo financeiro favorável. Tudo bem para vocês aqui? Tá? Mas a minha preocupação, basicamente, é demonstrar os 3 principais estágios de situação líquida que podem vir e cair em prova. Agora, tem um quarto que ele ocorre justamente, que até minha amiga falou ali, ó, quando a empresa está sendo constituída. Que foi esse primeiro estágio aqui que nós fizemos, ó. Ou seja, eu botei 100 mil reais na empresa com a minha amiga e está tudo dentro lá da conta bancária. Então, nesse momento aqui, é um momento muito específico, é um momento que se constitui a empresa. Então, eu tenho ativo é igual a PL. Mas essa situação aqui, passado um mês já... Olha, passado 2 dias, 3 dias, já não existe mais. Por quê? Porque a empresa precisa se endividar. Pô, como assim precisa se endividar? Precisa se endividar, galera. Porque se ela não se endivida, está pagando tudo à vista. Consegue perceber isso? Só que a gestão da dívida é que é o mais importante. Ou seja, pô, eu não tenho dinheiro direito, eu vou negociar com o meu fornecedor, ver se ele me deixa pagar a prazo. Então, eu estou me endividando. Aí aquele estoque precisa gerar caixa rápido para dar tempo de pagar aquela compra que eu fiz a prazo. Consegue perceber? Então, eu preciso ter dívida. Então, esse cenário aqui praticamente é hipotético posteriormente. Ok para vocês, por enquanto? Tudo bem? Tá? Deixa eu ver o que tem de exercício aqui. Que horas tem, gente? Que hora é o sinalzinho mesmo, hein? 8h20, né? Mas tá dando para acompanhar, gente? Tá dando? Olha que legal é essa questão, ó. Na equação patrimonial, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, toda vez que ele se referir a passivo sozinho, é passivo exigível, tá? O que vocês responderiam aí, ó? Gostei, bate pronto. E aí, alguém vai junto com a minha amiga aqui ou falaria outra questão?
Letra? Letra E? E aí, mais alguém? A A e a E são incompatíveis, né? Ou vai na A ou vai na E, né? Eu acho que é A ainda. Ó, eu vou te falar, essa questão já caiu em bancas diferentes, tá? Tanto para SESC quanto para FGV. Se vocês quiserem desenhar na prova, não tem problema não no dia, tá? Não tem problema nenhum rabiscar a prova, não. Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte. Pergunta valendo um chocolate. É porque eu não posso pagar uma cerveja ainda, né? Porque a gente está em aula aqui. Qual é o valor máximo que o patrimônio líquido pode assumir? Oi? É o valor do ativo. Então, ou seja, se meu passivo for igual a zero, meu PL é exatamente igual ao ativo. Vocês concordam? Pá, aqui, ó. Então, eu posso afirmar que a letra E é correta. Por quê? O patrimônio líquido ele está diretamente relacionado ao ativo. Então, ou seja, toda vez que o ativo aumentar e não houver nenhuma informação ou nenhuma alteração no passivo, o PL também vai aumentar. Então, por exemplo, aumentei em 20 aqui, aqui nada acontece, então aumento em 20 aqui. Consegue perceber isso? Agora, vamos ver o passivo. Se o passivo aumentar e não houver alteração no ativo, o PL vai diminuir. Então, vamos imaginar que eu aumentei meu passivo em 40 e meu ativo continua intacto. Então, meu PL vai ser o quê? Diminuiu para 80. Então, a E estaria certa se eu falasse que o passivo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido. Então, ou seja, eu aumento o meu passivo, se não houver alteração no ativo, meu PL diminui. Tudo bem para vocês aqui? Beleza? Então, letra A, sem dúvida alguma, tá? 2. A situação patrimonial líquida em que o total de passivos supera o montante do patrimônio líquido é denominado passivo a descoberto. Agora é sério, hein? Estamos aqui, obviamente, fazendo as questões, treinando, claro, evidente, né? Mas a minha sugestão é, nunca tenham pressa de fazer a prova, tá? Eu costumo dizer que a leitura da questão ela precisa ser mais demorada do que a resposta que você vai dar, tá? Se você ler muito rápido, você pode não entender, né, e ficar penando naquela questão ali. O que acontece? Ela te leva ao erro rapidamente, né? Ou seja, a situação patrimonial líquida em que o total de passivos supera o PL é o passivo a descoberto? Vamos pensar o seguinte, ó. Porque seria o contrário, né, professor? Seria o ativo descoberto, né? Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Cadê? Ó, 100, 80 e 20. Passivo maior do que o PL. Ou seja, se o PL for positivo, qualquer número que eu esteja me referindo aqui, ou seja, se ele for maior do que zero, sempre vai ser o quê? Uma situação líquida positiva. Então, ou seja, o fato do passivo ser maior do que o PL, claro e evidente que isso não deflagra aqui um passivo a descoberto. Mas, quando eu olho assim rápido, opa, não, tá certo, isso está errado. Né? Tá errado, porque eu tenho 100 aqui e 80 aqui. 100 menos 80 dá 20, então o meu PL é positivo. Eu tenho mais passivo do que o PL, ok, mas o meu PL é o quê? Positivo. Tudo bem para vocês aqui? Então, essa questão está errada. Essa eu vou deixar para depois. Cara, essa aqui foi uma sacanagem danada, tá? Assim, eu digo sacanagem porque pode levar ao candidato a querer fazer milhões de cálculos aqui, tá? Ó, quando o passivo é igual ao ativo subtraído do patrimônio líquido, sendo todos maiores que zero,
tem essa situação patrimonial conhecida como positiva, ativa ou superavitária. Oi? Vamos lá. Quando o passivo é igual ao ativo subtraído do patrimônio líquido, sendo todos maiores do que zero, tem-se a situação patrimonial conhecida como positiva, ativa ou superavitária. Quando eu olho esse cara, dá vontade de querer fazer um monte de cálculo, né? Querer simular algumas situações, tudo mais, querer fazer a equação, né? Vou botar então que o meu ativo é igual a PL, né? Perdão, o P é igual a menos PL, né? Para chegar a algum valor. Cara, mas ele fala o seguinte, se eu tenho ativo, passivo e PL todos positivos, já sei que a situação líquida é superavitária. Não quero nem saber quais são os valores que estão envolvidos ali. Vocês concordam nisso? Ou seja, todos são maiores que zero. Então, se o PL é maior que zero, situação líquida superavitária. Questão bandida nessa aqui, né? Para tentar fazer o cara perder tempo, né? Em querer fazer uma equação, simular alguns valores e tudo mais. É porque todos eles são maiores que zero, entendeu? Inclusive o PL é maior que zero. Então é superavitária a situação líquida. É quem manda é o PL. Quem manda é o PL. Não, na verdade, o que a gente falou aqui, ó? A gente falou o seguinte, ó. Ativo maior do que passivo exigível, patrimônio líquido positivo, né? Ativo menor do que passivo exigível, PL negativo. E aqui, igual a esse cara aqui, PL igual a zero. Então, ou seja, se o meu PL é positivo, situação líquida superavitária. Aí não importa se, por exemplo, se o passivo é igual ao ativo menos o PL. A questão é, todos os itens, ativo, passivo e PL, ó, sendo todos maiores que zero. Inclusive quem? Inclusive o PL. Então tem uma situação líquida superavitária, que é o primeiro passo aqui. Beleza? Essa questão foi feita para perturbar mesmo, tá? Para o cara tentar... Não, mas a nomenclatura é essa mesmo. A situação líquida positiva... Não. Aí você está confundindo com a contabilidade pública. Não. Não. Tanto que o nosso material aí está escrito isso, ó, se vocês forem ver, situação líquida positiva ou superavitária. O que acontece? Na contabilidade pública não se usa a expressão lucro, se utiliza a expressão superávit ou déficit. Então, assim, realmente, quando se tem uma arrecadação maior do que uma despesa fixada, eu tenho um excesso, né, um superávit orçamentário. Mas não é o caso aqui, não. Não é o caso aqui, não. Tá? Que são termos que são utilizados na contabilidade pública aí que você está falando. Beleza? Tá? Então, a 4 está certa. Não. Então, a partir de agora é só... fato contábil, fato misto, babá. Tá, então vou voltar aqui para essa terceira aqui, já que não bateu o sino. Que é o seguinte, ó. Aqui vai ter que brincar um pouquinho aqui no quadro. Situação hipotética. 2 sócios investiram cada um R$10.000 na constituição de nova entidade. Então eu vou brincar aqui com os valores, tá? Ó. Então eu tenho R$20.000 de PL, certo? R$20.000 de PL aqui. Pá. R$20.000 de PL. Ele não fala em que eu investir, né? Por enquanto, né? Então, vou botar aqui a princípio o banco, já que ele não fala nada. A princípio é banco aqui. Só que aí, neste mesmo mês, a entidade adquiriu R$20.000 em mercadorias. Agora, olha só, 50% desse valor a prazo. Então, vamos lá. 10.000 ele tirou daqui, ok para vocês? E 10.000 ele gerou um passivo. Todos concordam com isso? Beleza? Então eu tenho aqui 10.000 e aqui 20.000 em mercadoria. E aqui ele entrou com 10.000 na conta fornecedores, por exemplo. Todos concordam com essas alterações que ocorreram aqui? Beleza? Gastou 5.000 em instalações em um imóvel que havia alugado por R$3.000.
Aqui está a questão que vai dificultar, talvez, né, dificultou alguns candidatos em algum momento aqui. O quê? Diga para mim. Sobrar 2 mil aí, você vai pagar só 3. Então, aí é que tá. É a interpretação seguinte. Ele pagou, tá, 5 mil reais em instalação em um imóvel que havia alugado por 3 mil reais. Ó, o aluguel foi contratado no primeiro dia do mês de constituição da sociedade. O que aconteceu aqui? Aluguel é despesa. Então, ou seja, se ele pagou o aluguel, o que aconteceu? O que ele fez? Ele comprou um imóvel ao invés de alugar. Só que ele já havia alugado por 3 mil reais no mês. Então, ele desembolsou quanto? De aluguel? 3 mil reais no primeiro momento. Então, aqui, ó, diminuiu 3 mil reais aqui, vai ficar o quê? 7. Esses 3 mil reais é uma despesa. Então, ou seja, eu tive uma redução de ativo sem redução de passivo ou até mesmo sem aumento de outro ativo. Isso vai gerar o quê? Impacto negativo no PL. Conseguem perceber isso? Ou seja, reduzir meu ativo sem reduzir o meu passivo. Ou até mesmo sem aumentar esse meu ativo. Então, aqui, ó, eu vou ter 3 mil reais. Vou ter que pegar depois ali, ó, a vermelha. 3 mil reais de prejuízo. Para manter os dois lados iguais aqui. Agora eu vou analisar aqui, ó. Gastei 5 mil reais em instalações e um imóvel. Adquiri um imóvel por 5. Como ele não falou se é a prazo, né? A aquisição do imóvel, então presume-se que saiu do caixa aqui. Então, ou seja, 5 mil no imóvel, saindo mais 5 mil aqui, então vai ficar o quê? 2 mil reais. Então, repare que eu tenho aqui 20 mais 2 mais 5, 27 aqui, desse lado, 27. Aqui eu tenho 10. E a diferença entre um e o outro, só para você, o quê? Dizer, ó, na hora, 17. Aí a pergunta é, ao final do mês de março, em questão, a situação patrimonial líquida é 17 mil? Correto. Isso aqui é um pouquinho, né? Você precisaria ler com um pouco mais de calma, né? Principalmente nessa parte aqui, ó. Mas na hora que eu fiz a conta ali, eu consegui subtrair e ficar os 17 na minha conta de retorno. Então essa questão está certa. Legal aqui? Beleza?